o dom da vida no programa Evangelismo em Foco de hoje, agradecer o dom da vida, agradecer pela vida do Alan Gledson, meu filho, agradecer pela vida de todos os aniversariantes no dia de hoje. Hoje também o pastor Anderson Ferreira, Verbo da Vida, está aniversariando, parabéns para ele, para sua família, para toda a sua igreja que conta com a integridade desse homem para ser conduzido nessa hora na terra, que Deus continue abençoando a todos os aniversariantes de hoje. E agora, é claro que nada melhor para a gente continuar nessa bênção, nessa reflexão, a gente refletir através da palavra do Senhor. Vamos conferir a nossa palavra em foco dessa tarde de hoje. Em Foco, o momento da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero meditar com você em 2 versículos, na verdade. Um versículo metade, mais outro 2,5. Diz assim, tá lá em segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, a parte B do versículo 15 até o 17. Tudo bem? Então vamos lá, segundo de Reis. Se você não pode abrir a Bíblia por alguma razão, porque está trabalhando, tal, então fica com o coraçãozinho aí ligado, porque Deus vai ministrar o teu coração. E diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Azael, fui adiante, gente, eu estava lá no 8, na queda ali do machado. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus pela sua palavra. Queridos, olha, mesmo quando nós estamos achando que estamos sozinhos em uma estrada qualquer, sabe, em uma via qualquer, ou uma via realmente específica para aquele momento, acredite, existem cavalos e carros de fogo protegendo a sua vida, guardando a sua vida, porque estas são as palavras do Senhor para a sua vida e para a minha vida. É isso que eu vejo aqui, Eliseu, ao deparar com essas tropas inimigas e o seu moço aqui. A Bíblia diz que quando ele se depara com as tropas inimigas, havia o quê? Carros, cavalos e carros numerosos que tinham cercado a cidade onde estava. Mas o que acontece? Quando o moço, que era o aluno, o ajudante do Eliseu, ele se deparou com aquilo tudo, ele perguntou: e agora? Que vai ser de nós? O que faremos? Sabe, aquele moço, ele viu pelos olhos naturais e ele estava certíssimo de se apavorar, porque ele viu apenas com o olhar natural, ele não viu com os olhos espirituais. Mas aí entra o profeta para acudir o moço e poder dizer para ele: Eliseu não se abala com a notícia, pois ele estava confiante do livramento. Na verdade, ele sabia quem era o seu Deus, e ele estava com a visão aberta. Então, seja qual for a situação, peça ao Espírito Santo para que te ajude a abrir a visão. Por conta disso, ou por isso, ele pede ao Senhor que pudesse abrir os olhos espirituais daquele jovem, daquele moço, para que ele pudesse enxergar que o monte estava cheio, sim, mas de cavalos e de carros de fogo que os protegiam, guerreavam em favor deles. Então nós precisamos entender que essa é a realidade espiritual,
ela é tão real quanto a realidade física do problema, da situação que estamos enfrentando. Às vezes nos sentimos acuados por alguma situação, por alguma causa, mas dentro disso você e eu precisamos entender que existe um cerco de Deus. O muro é de fogo que nos cerca, o muro de proteção é de fogo que nos cerca, é o muro do Senhor. A palavra de Deus também diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o amam e o temem para o livrar. Isso deve fazer efeito na sua fé e na minha fé quando nós entendemos o valor dessa palavra. Quantas vezes nos vemos em uma situação igual a esta, fazendo a mesma pergunta: Senhor, o que vou fazer agora? Ao olharmos naturalmente para as circunstâncias que estamos enfrentando, ficamos impressionados e até mesmo em alguns momentos temerosos. Porém, jamais devemos nos esquecer que é justamente aí que a nossa fé deve ser colocada em prática, ativada. Acesse esse menu, aperta aí que a coisa vai funcionar. Entenda que as coisas espirituais, elas são reais, tão reais quanto aquelas que vemos ou sentimos, mas nós não somos chamados para sermos guiados pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade, mas sim guiado pela palavra, instruído pelo Espírito Santo, alimentado por essa verdade que é o que nos guia continuamente todos os dias. Então precisamos treinar o nosso olhar para enxergar todas as coisas com o olhar da fé e assim crer que a palavra de Deus, ela é real e sempre nos fortalecerá, ela nos dá livramento e também a direção que precisamos em todas as situações. Não permita que o desespero tome conta de você, não perde a visão, por favor, mas busca a visão que Deus te deu, não deixe as circunstâncias cegarem a tua perspectiva espiritual e te carregarem para o abismo do desânimo, da falta de esperança e da tristeza. A minha dica para você é: enxergue pelos olhos da fé a proteção que existe de Deus para você, para o seu familiar, para essa empresa, sabe? Para essa situação que aos teus olhos naturais já não tem mais saída, já não tem mais solução. Então, esse é, com certeza, o segredo para viver todos os dias e para ver todos os teus inimigos derrotados. Porque quando você vê que em Cristo você já venceu, então todos aqueles que se constituíram seus inimigos, que se levantaram como sendo o bloqueio e impedimento para que você ultrapasse, para que você o avance, você vai entender através da palavra: derrotados são eles, envergonhados e confundidos são eles, pois Deus já me chamou e já me entregou a minha vitória. Aos olhos de Deus, você já é mais do que vencedor. Então, Deus, ele chama você nessa tarde para orar. E fale com Deus agora, diga: Senhor, não permita que eu fique estagnado diante dos meus problemas que preciso encarar, pois eu sei que não estou só, sei que o Senhor está comigo e o teu Espírito em mim é mais do que suficiente para me fazer resistir a qualquer investida do inferno. Diga: eu enxergo pela ótica e eu me vejo mais do que vencedor, vencedora por meio daquele que está em mim, por meio da condição do qual eu estou em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Você vai ficar agora com Soraya Moraes. Que isso? Não acabou. Não acabou. Nada acabou. Deus está presente. Vamos seguindo. A gente volta já.